Eles sabem que os pequenos seres humanos lá embaixo estão acreditando. E é disso que eles precisam. Salve pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Laboratório Entre Linhas, o local que a gente mistura literatura, psicologia, performance, horror e achismos para levar entretenimento, lazer, novas ideias e desempenho. Afinal, mais que 1000 palavras que tragam explicações confusas, eu quero simplesmente levar uma palavra que traga conforto a quem a ouve. E hoje é dia do bate-papo com o autor, e nesse vídeo eu conversei com Diogo Aguiar, que é escritor, tradutor, editor, mestre em comunicação, cultura e educação em periferias urbanas e autor publicado pela Mambeb e pela AVEC Editora. Nós falamos dos seus livros, mas nós também conversamos sobre escrita, como é escrever terror e transrealismo no Brasil, passamos pelo seu processo criativo, as suas inspirações, e claro, a gente não podia deixar de falar, né, sobre o terror e o seu lugar nesse mundo contemporâneo. Afinal, a função do terror não é apenas te fazer pular da cadeira, mas é jogar luz naquelas medos, incômodos, aquelas coisinhas que você insiste em esconder embaixo do tapete. Então, pega sua água, pega o seu lanchinho leve, apaga a luz e vem comigo nesse bate-papo insano. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais forte de todos é o medo do desconhecido. Diria eu que esse medo ele mora nas entrelinhas. E é com essa célebre frase de Lovecraft que eu dou boas-vindas ao nosso convidado, o Diego. Fica aí à vontade, né, para se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Diego Aguiar Vieira, eu sou o autor do Apocalipse Amarelo, Uma Torre para Cthulhu, e o Apocalipse Amarelo, volume 2, Os Imundos de Shub-Niggurath. Também sou tradutor, fui roteirista de quadrinhos por 20 anos, e acho que tem, enfim, mais da metade da minha vida eu estou circulando entre a escrita. E de um tempo para cá, muito mais interessado na escrita de terror, que sempre foi um lugar de segurança para mim. E talvez até olhando as primeiras redações de escola, eram histórias de terror. E, enfim, alguém nascido na década de 80 que teve acesso a filmes que não deveria, cedo demais. Né? E é E leu interessante. coisas que não deveria cedo demais também. E estou por aqui. E é interessante, né, assim, descrever o terror como um local de segurança, né? Então vou começar logo por aí, por esse local mais básico, né? Por que esse gênero de terror e como ele criava essa segurança para você? Ah, olha, acho que, de certa forma, maturando essa ideia para esse momento da minha vida, eu falo um pouco disso até no pós-fácil dos Imundos de Shub-Niggurath. Acho que é algo que sempre já teve presente. Diante de tanta coisa do mundo real, né, esse mundo material que nos cerca, de tanta violência, de tanta injustiça, de tanta desigualdade, de tanto sexismo, como que a violência de um cara usando máscara de hóquei, correndo atrás de adolescente com tesão e com machado, e segurando um machado, como que isso é páreo para o fanatismo religioso, é páreo para a corrupção política, é páreo para a degradação do meio ambiente. Acho que é bem por aí. Embora na infância não fosse tanto, mas era, era um local que eu me sentia seguro. É engraçado, eu paro para pensar assim, os atores que eu gostava, eu muito cedo, eu sabia, eu fui rever Darkman, Vingança Sem Rosto, do Sam Raimi, esses dias, e eu me lembrei, assim, quando eu vi esse filme,
eu era muito criança, mas minha avó me apresentou esse filme. Mas depois, quando eu fui rever lá, sei lá, com uns 12 anos, eu já sabia, o cara que ele bota a cabeça para fora do bueiro é o Ted Raimi, o irmão de Sam Raimi. Como que eu sabia isso? O cara que aparece no final do filme é Bruce Campbell. Como que eu sabia isso? E a mesma coisa, Ted Raimi aparece em Candyman. Primeira vez que eu vi Candyman, eu tinha uns 12 anos de idade. E eu sabia. Uhum. É o Ted Raimi. É o irmão de Sam Raimi. Não sei como que eu sabia essas coisas, sabe? Os diretores, os nomes que me interessavam eram antes de Pasolini, antes de Bergman, era John Carpenter, Wes Craven, o produtor de Sexta-feira 13, S. Cunningham. Uhum. Como que eu sabia essas coisas? Não sei, mas é, estão aí comigo, eu tô carregando essas coisas desde então. Legal. Vou voltar nessas influências, mas uma coisa me chama muita atenção na sua fala, né, que tem uma linha da psicologia que fala que o terror, né, ele também é uma forma da gente treinar a autorregulação, trabalhar a nossa ansiedade, trabalhar essa nossa capacidade de enfrentamento. E pelo ponto de vista da escrita, queria a sua visão, a sua opinião, que muitas vezes eu vejo como até uma forma educativa, uma forma de jogar luz sobre perigos e de uma maneira lúdica. Né? Porque sempre, desde os irmãos Grimm lá, com os contos de fadas, sempre teve aquela ideia da moral da história, o homem do saco, né? Para ensinar às crianças comportamentos socialmente adequados. Né? Como que você que está tanto como consumidor, mas também nessa produção aí, vê essa função de jogar luz? É, Olha, como escritor, na verdade, a minha aproximação da escrita é muito próxima, tem muito a ver com a minha aproximação como leitor. Eu acredito, eu acredito, e eu acho que eu acredito nisso desde que eu comecei a escrever com alguma regularidade, que seja mais de 20 anos, que eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler. Então, eu acho que observando tudo que eu escrevi nesses 20 e poucos anos, eu estava sempre lidando com o mundo de uma certa forma. Eu estava sempre. Então, fases da minha vida estão, obviamente, sendo trabalhadas ali, né? Citando os Imundos de Shub-Niggurath, por exemplo, ele vem de um momento que é mesmo de uma reflexão como homem, né, nesse mundo, a questão do patriarcado. Eu acredito que a gente está. Eu gosto sempre de falar sobre. Se você pegar os arcanos maiores do tarô, né, no, no meio dos arcanos, tem lá a figura da força. A figura da força, ela é uma mulher cavalgando um leão. Essa figura, ela vai remeter a uma imagem que está lá no final da Bíblia, no Apocalipse, que é Babylon, contra a grande besta. O que que isso mostra? O que que isso quer dizer para mim? A Bíblia, o cristianismo, ele é uma história sobre o patriarcado. E o Apocalipse é o fim do patriarcado e o início do matriarcado. Então, para mim, a gente vive numa sociedade onde a força, né, a luxúria, como o Aleister Crowley chama a carta da força, né, tá, são elementos em evidência porque nós vivemos os estertores desse patriarcado. São dinossauros morrendo. São pessoas que estão dominando o mundo, é um gênero que está dominando o mundo há muitos anos, e a gente está chegando ao fim. Por isso, inclusive, que grandes escritoras estão tendo mais evidência. Por quê? Porque o nosso local
de o homem como, né, o homem branco, o escritor, isso também está passando. E eu sou um homem hétero, cis, branco. Então, é, esse aprendizado do meu local também como passagem vem um pouco por aí. E, e eu gosto do terror. Eu gosto do terror. Inclusive, eu acredito que o terror tem que ser desagradável, muitas vezes. Porque, porque quando a gente está lidando, por exemplo, com figuras da extrema-direita, eles são desagradáveis. Eles não querem que você seja desagradável com eles. Mas eles são desagradáveis. Então eu escrevo coisas desagradáveis porque eu quero desagradar essa moralidade tediosa que diz que não pode isso, não pode aquilo. E, mas eu não quero desagradar minorias. Hein? Então existe um parâmetro. E, né, vou até deixar. Apesar de que assim, o nível de violência do segundo livro talvez desagrade todo mundo. Vou até colocar a capa aqui do segundo livro para o pessoal ver, né? Enquanto você estava falando, eu já puxei. E já vou até fazer uma pergunta direta, né? Sinta-se à vontade aí para controlar os spoilers do livro e tal. Mas algo que a gente percebe muito nisso, é que eu senti muito na escrita, nesse desconforto, não só com a descrição de cenas de violência e etc., mas como o próprio ambiente, muitas vezes, ele vai refletir a confusão ou a falta de esperança, digamos assim, que, que aqueles personagens estão entregues, né? Então, era essa a ideia que você queria mostrar ali, de tipo... Olha, a primeira coisa é o seguinte: eu acredito que você nunca pode escrever a mesma coisa de novo. Então, o primeiro livro é um livro escrito em um mês. É um livro com um propósito muito simples. Eu queria apresentar esse universo. E eu não queria fazer o clássico do fim do mundo. Eu queria, assim, o que acontece depois que o mundo acaba? Então, o primeiro livro, ele é basicamente, cronologicamente, tranquilo. Com algumas pinceladas, eu acho que talvez a maior delas seja o Perdiz, né? O irmão perdido, né? Da família Dédalo. Alguma pincelada de coisas que virão no futuro. Com o segundo livro, eu quis fazer algo completamente diferente. Então, para começo de conversa, a família Dédalo é coadjuvante desse segundo livro. Eles vão aparecer, sei lá, com mais de 60 páginas do livro que eles voltam. Antes disso, você vai conhecer outros personagens. E, e como o primeiro livro, eu quis fazer um livro seco de citações culturais, e eu sou um fã absoluto do Thomas Pynchon, e para mim é muito difícil não ficar fazendo 1 milhão de referências culturais a todo momento, porque eu sou essa pessoa também. Eu sou um nerd, eu sou tipo, eu sou um nerd, tipo, personagem do Stephen King, do Kevin Smith, assim, eu fico falando, eu faço referência cultural o tempo todo, minha cabeça funciona desse jeito. Eu não queria ficar nessa, de não existe mais cultura. Eu quis trazer a cultura de volta. E algumas coisas que eu quis fazer foi brincar. Então, assim, alguém faz uma referência cultural a um filme ou a um livro, no segundo livro aparece entre parênteses a data do livro ou do filme. É, e como a família Dédalo sai de Mucarágua, né, no final do primeiro livro, e ela começa a retomar um pouco de quem ela era, ela também vai tendo algumas referências culturais que vão surgindo para ela. Mas o resto do mundo não estava preso àquela cidade. Então, eles têm outras referências. E, e eu adotei, né, um roubado mesmo do David Foster Wallace, e depois, um pouquinho depois que eu terminei a leitura, ou a escrita do segundo volume do Apocalipse Amarelo, eu fui ler o Casa das Folhas. Então, de certa forma, também incorporando, né, psicografando um pouco do Casa das Folhas. As notas de rodapé, elas são
quase que um processo assim, ok, leitor, você está lendo essa história, mas agora vamos parar e vamos brincar um pouco dentro desses personagens, vamos brincar dentro dessas referências que estão sendo construídas. Então, é, eu quis fazer um livro mais radical. O segundo livro é mais radical em tudo. O que o primeiro livro não tem, eu acho que foram decisões que eu tomei, né? O primeiro livro, ele se aproxima mais de Lovecraft, assim, ele não tem situações sexuais, por exemplo. O segundo livro, de cara, isso já é um tema. E deixando claro para o leitor também, tem um aviso de gatilho lá, também enfim. Mas eu volto a insistir, assim, a violência na minha literatura, eu ainda acho que ela é muito menor do que a violência que a gente vê todo dia no telejornal. E é legal pensar nisso, né? Não é uma violência gratuita, assim, sem função ou só para ocupar a página, né? Se eu estou certo, assim, a impressão que eu tive lendo é justamente para representar aquele momento. Igual você falou, o Lovecraft ele para quando vai surgir o apocalipse, quando está prestes a criatura aparecer. Você pegou o contrário, né? Falou, não, já apareceu, o mundo já acabou, você começou o livro pelo fim, né? E, Sim. e como foi pensar isso de tipo, pô, vou criar um fim do mundo? Como que isso afeta as pessoas? Como que é o ambiente? Né? Porque ninguém ali simplesmente, acabou o mundo, é isso, vambora. Não, as pessoas estão tão vivendo ali, né? É, o livro nasce de uma conversa minha com Arthur Weck, o editor da AVEC. Arthur fala: meu sonho era escrever um livro sobre depois que as estrelas se alinham. Eu falei: eu faço. E no dia seguinte eu já tinha mandado para ele um line-up de 5 livros. Ele Opa, então corrigiu já algumas tem coisas, continuação. ele corrigiu algumas coisas, sugeriu algumas mudanças. Entre eles, por exemplo, a Rafa era o Estevão, que é óbvio, né? A família Dédalo é uma citação aos Dédalos do Ulisses, do Ulisses, do Retrato do Artista quando Jovem, do Stephen Herói, do James Joyce. Inclusive, a cena da morte da mãe, né, no primeiro livro, é literalmente a cena da morte, quer dizer, não literalmente, né, mas logo no começo do Uhum. Ulisses, um personagem fala, ele se recusou a rezar com a mãe na, no, quando ela estava morrendo. E aí a gente vê a Rafa se recusando a rezar com a mãe também. E é o fim da religião mesmo, né? O fim do cristianismo, é o cristianismo chegando ao fim ali dentro do Apocalipse Amarelo. Morre junto com essa mulher. Aliás, não morre junto com essa mulher, porque, afinal de contas, você vê a Igreja Católica sendo muito presente no segundo livro, e você descobre que o mal vai estar sempre presente. A família tá ali, né? A família está sempre ali. Deixar essa curiosidade aí Aliás, pro que bom que pessoal você sacou a descobrir. referência, porque a família é a família, né? Que bom, fico feliz. E tem essas coisas, assim, também, no segundo livro, né? Eu gosto de brincar, assim. Então, você tem a família com F minúsculo, que é a família Dédalo, e você tem a família com F maiúsculo, que é essa família cristã, tradicional, conservadora e tal. Agora, uma vez definido essa história, foi realmente sentar para escrever, definir algumas coisas, né? Eu sou de uma cidade pequena, boa parte do que eu escrevi se passa em cidades pequenas, boa parte do que eu já escrevi se passa nessa cidade pequena da qual eu era, Macuco, né? Interior do Rio. Muitos elementos da minha cidade estão presentes no primeiro livro, desde a demolição de um bar até uma lista de nome de bêbados. O, o, o mestre Juca, eu tive um professor chamado Juca, que foi um professor muito querido, é um professor muito querido, que ele não se ofenda pelos rumos da personagem, principalmente no segundo livro. Na verdade, é,
não é que as coisas se escrevem sozinhas, né? Mas uma vez que você define para o que você quer, quem são seus personagens, e você sabe mais ou menos como trabalhar aquilo dali, e algumas reconstruções, né? Os Migo, por exemplo, os Migo do Lovecraft eram uns insetos grandões, né? Os meus não, os meus são um aglomerado de insetos, né? Você vai retrabalhando esse mito Lovecraftiano, que eu acho que é a função de toda a releitura do mito. Seja que mito for, a gente vai sempre retrabalhando e trazendo um pouco para a nossa realidade, trazendo um pouco para como o L.H. Weiss faz, né, no Culto Amarelo dele. Eu também faço um Sim. pouco disso no Apocalipse Amarelo. E legal, né, trazer essa parte, né, que muito se fala sobre como escrever, se é um dom, se é treinamento, se é inspiração. Para quem escreve acaba sendo natural, né? Mas como é o seu processo ali? É aquela história do arquiteto, né? Tem que planejar tudo, é aquele jardineiro que senta e espera, né, a Olha, inspiração vir. eu já reguei muito esperando nascer e às vezes não nasceu. Atualmente, de uns anos para cá, eu aprendi com o Lúcio Manfred, que é meu mestre mágico, meu mestre literário, meu grande amigo e, para mim, um dos maiores escritores vivos da língua portuguesa. Eu normalmente eu trabalho, eu faço uma escaleta, eu sento alguns dias e determino tudo o que vai acontecer. O primeiro Apocalipse Amarelo, eu sabia o que ia acontecer em cada página. Eu detalhei o que ia acontecer em cada página. Às vezes esse detalhamento é uma linha, é uma frase. O segundo, não. O segundo foi um trabalho árduo de tentar definir para onde ele ia. Ele começou de um jeito, minha esposa leu, achou que faltava algo no começo. Eu estava escrevendo um capítulo que ia ser um interlúdio lá para frente, esse capítulo passou a ser o primeiro do segundo, e, e aí o livro foi se construindo, e enquanto o primeiro foi escrito em um mês, o segundo foi escrito em 2 anos e meio. Nossa. E já aproveitando, como que é manter assim a sanidade, né, de escrever um livro por 2 anos e meio, tipo, De vez em quando você remoendo, tranca esses construindo. monstros na gaveta e vai escrever outra coisa. Então tem essa pausa, assim, preciso me Tem, afastar da tem, tem. história. Tem. Na verdade, assim, eu quase nunca estou escrevendo uma coisa só, né? Nesse momento, por exemplo, sei lá, deve ter uns 5, 6 romances em algum ponto diferente. Eu tô, nesse momento, o que eu estou trabalhando eu estou relendo um livro que eu escrevi ano passado. Ano passado eu terminei o Apocalipse Amarelo, volume 2 num dia, no dia seguinte eu comecei um outro livro que eu escrevi ele todo em 4 meses. Vai sair esse ano, vai se chamar Deus e o Diabo no Palanque do Inferno. Também um livro bem político, um livro sobre um coach de autoajuda concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte. Oh. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. Pois é. É, é um livro de terror. Lembrando que é um livro de terror. É, E esse momento eu estou relendo esse livro, ajeitando algumas coisas para entregar para a editora. A ideia é lançar esse ano ainda, antes das eleições, para todo mundo ficar inspirado e votar direito nessa porra. E, e depois eu planejo, até o final do ano, escrever um livro de contos. Tem um conto pronto, tem outros contos mais ou menos adiantados, alguns que precisam ser reescritos. Quero ver se ano que vem eu retomo um romance mais longo, que eu já escrevi algumas versões desse romance. Eu já escrevi ele como um conto. Nos últimos 20 anos eu escrevi como conto, escrevi como roteiro de quadrinhos, escrevi uma tentativa de poema épico, escrevi uma versão em prosa de algumas dezenas de páginas.
e agora acredito que vai sair como um romance mais longo. Legal. E ainda, né, sobre esse aspecto, parece que o seu livro ele sempre tem essa é o terror, mas sempre traz um tema social, lugar de fala, representatividade. E qual que você acha, assim, né, na sua visão, que deveria ser esse impacto da leitura, tanto dos seus livros, como, assim, como ler pode mudar as pessoas? Olha, bom, querer que o meu livro mude alguém, eu acho que se você tem um leitor que ele sai dali pensando alguma coisa, já é ótimo, né? Mas eu acho que o grande segredo para tudo é empatia. Conforme eu disse, eu sou um cara branco, hétero, cis, então, o primeiro livro é uma família negra. Então, você precisa empatia, e não resvalar numa cartilha barata que eu tento evitar. Não sei se eu consigo, não sei se bem ou mal sucedido, aberto a críticas sempre, mas empatia é saber se colocar no lugar do outro e, e sem também transformar as pessoas em vítimas. As pessoas são seres pulsantes que transitam entre vários níveis emocionais, né, o tempo todo. Todos nós somos assim. Então, o mundo é muito desigual, mas eu acredito que as pessoas são muito iguais. Uhum, E, inclusive, para mim, é essa incapacidade empática que não permite uhum, que as pessoas se vejam como iguais, que as pessoas queiram condenar o diferente, queiram condenar, é, é, não abram os olhos para entender, sei lá, uma pessoa em situação de rua e você já querer atravessar a rua, você achar que você vai ser roubado, que essa pessoa está na rua só porque é fácil arrumar comida e, tipo, bicho, uhum, que mundo você vive pra você falar uma besteira dessa, sabe? Então, empatia, acho que é isso. E se a gente vê uma das grandes figuras humanas desse momento, que inclusive é um padre católico, padre Júlio Lancelotti, empatia é sempre a palavra de ordem. Se coloca no lugar do outro, ouve, aprende, ajuda. legal. E empatia, né, nesse mundo de extremos, de polaridades, né? Tudo é ou você tá contra mim ou você é meu aliado. E cartilha politicamente correto, como que é o seu processo de pesquisa para construir esses personagens, igual, né, você trouxe uma família negra, são outras classes sociais, enfim. É, muita leitura sempre, né? A gente lê, e aí é isso, né? Você não vai ler só autor branco, heterossexual, você vai ler também. Você não precisa, você pode ler livros acadêmicos, o autor, né, o escritor, é bom que ele leia tudo, é bom que ele leia tudo, mas também a ficção que ele consome não pode ser sempre do mesmo recorte socioeconômico que você tal, que você gostaria de estar. Amplia o seu processo de leitura, né? É sempre pesquisa mesmo. A pesquisa, no final das contas, acho que esse tipo de pesquisa, ela é menos segmentada do que até o processo de leitura, né? O que você busca ler e tal. Interessante. Então é De leitura que eu quero dizer de ficção, né? O processo de leitura de ficção. uhum. Que
Até um ponto que eu achei bem legal que você trouxe quando os personagens estão numa biblioteca, né? Como esse apocalipse alterou a física, as ciências exatas do mundo. E aí a ficção, as outras ciências passaram a ter um valor maior. E é interessante porque muitas Sim. vezes livros de ficção não são considerados, né, como aprendizado, como vivência, né, dentro desse processo. E aí eu já trago essa pergunta, né, como que escrever assim mudou para você? Mudou a tua visão de mundo? Te trouxe, né, benefícios aí que você considera? Olha, eu acho isso engraçado para mim, porque escrever é algo que, conforme eu disse, né, sempre teve presente. Eu acho que escrever seriamente está presente na minha vida, sei lá, uns 24 anos, né, dos meus 16 até agora que eu tenho 40. Escrever me atravessou a vida. Então, as mudanças da escrita são, coincidentemente, também tem a ver com a minha relação com a magia, tem a ver com a minha relação é, que está intrinsecamente ligada ao meu processo de escrita sempre. Então, tanto é que os momentos em que eu mais estive afastado, né, dos meus processos mágicos foi quando eu menos escrevi, inclusive. E acho que eu mudei porque eu mudei escrevendo. Eu mudei porque eu mudei aprendendo enquanto escrevia. É legal comentar, né? Como eu disse, o pessoal que acompanha aqui, eu sou psicólogo, e a contoterapia ou a escrita, ela também é uma forma de organização, né? Porque quando a gente escreve, a gente está pensando, está Sim. registrando aquela informação. Então, mesmo que seja uma história sobre fantasma e você não acredite em fantasma, tem alguma coisa ali, né, que pode ser essa representado, que pode ser aprendido. Afinal, muitas das vezes esses monstros eles não são tão abstratos assim. Né? E aproveitando esse gancho, como que você vê o papel do terror hoje, né? Nesse mundo contemporâneo aí, essa evolução até agora? Olha, eu sou nascido na década de 80 e, e eu gosto muito do terror da década de 80. Tanto da literatura de terror da década de 80 quanto do cinema de terror da década de 80. E acredito que, com todos os excessos, com todos os problemas, com inclusive o sexismo, né, todas as dificuldades do momento, o terror da década de 80 era extremamente político. Aliás, o terror, como um todo, ele é sempre muito político. E, e quem, e quem discorda disso, quem acha que a gente não deve meter política, não entende nada, assim. Porque, por exemplo, se você pega... O que que é o massacre da Serra Elétrica? Que é o massacre da Serra Elétrica? No auge da paranoia hippie, no auge da paranoia hippie, no auge do terror causado pelo Charles Manson, né, e tudo mais, você tem um filme onde os hippies vão em uma casa de família e a casa de família mata os hippies. Que é que é todos os filmes de zumbi do Jorge Romero? Inclusive, para mim, assim, o filme de zumbi que não é político já está errando por aí, porque o filme de zumbi é político. Porque se o cara que criou o filme de zumbi está dizendo que é político, inclusive a filha dele fez um filme agora recentemente que é o Queens of the Dead, que é maravilhoso, quem não viu devia ver, que é um filme com um elenco todo LGBT,
É fantástico, fantástico. Uhum. E é um filme extremamente político, um filme desse momento. Diferente do Pai, é um filme bem engraçado também, né? O Pai é um terror, mas assim, A Noite dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos sobre a Guerra do Vietnã, sobre a Ku Klux Klan, Despertar dos Mortos, né? O Dawn of the Dead, sobre o capitalismo, o Dia dos Mortos, sobre as ditaduras, Terra dos Mortos, de novo a questão do capitalismo, mas assim, esse capitalismo predatório, né, Uhum. que te oferece uma falsa ideia de meritocracia, né? Você vem aqui, você vai se alçar e nunca acontece. O que é o Diário dos Mortos? A comunicação, a perversão da comunicação. O Diário dos Mortos, inclusive, tem uma sequência maravilhosa que os personagens editam o próprio filme no meio do filme. Para mim, inclusive, é um Legal. dos grandes found footage, né? O pessoal fala muito da Bruce Blair, fala muito de outras coisas, mas o Diário dos Mortos é, é um dos últimos filmes do Romero e talvez as pessoas não falem tão bem, mas o último filme, né, o Ilha dos Mortos é total os Estados Unidos de hoje, é assim, é democrata e republicano saindo na porrada e todo mundo é zumbi, incapaz de lidar com uma democracia que eles mesmos rasgaram. Não é Então, só assim, aquela ficção. Perdão te interromper, pode. não, não. Mas para mim é isso, assim, terror é político. Terror sempre vai ser político. E quem acha que terror é vazio, quem acha que terror que você vai assistir um Pânico, eu não sei esse Pânico novo, que eu também não vou ver esse filme, eu não vou ver esse filme, mas assim, os Pânicos que prestam, que era até o sexto filme, eram filmes sobre dialogando com a juventude daquele momento. Enfim. E é interessante porque né, tem-se que a ficção científica é aquela coisa de prever o futuro, né, de imaginar cenários para frente, mas pelo que você está me falando, você vê que o terror também é isso, né? Tanto cenários Total, atuais como cenários futuros ali, né? Medos que a gente pode ter. total. Inclusive, assim, quase sempre é o terror que vai plantar coisas, né, o medo do desconhecido e tal. A literatura de terror, né? Se a gente pegar Drácula e Frankenstein, são histórias políticas. Aliás, Mary Shelley sendo filha de quem é, né? A mãe dela, uma exímia feminista. Óbvio que a obra dela também né, ao apresentar esse homem, é, é, esse Victor Frankenstein, né, esse homem consumido pela ambição, né, pela arrogância, é um comentário também sobre o sexismo, claro. Uhum. Tanto é que, enfim, né, você vê que o destino da pobre coitada da noiva é. Sim, e é uma obra que virou praticamente atemporal, né? Porque passa ano, tem alguma adaptação que foca em um dos dois lados, Qual é a né? sua favorita? Cara, eu assisti poucas, confesso. A do Del Toro eu achei bonita, mas eu não senti que tinha o mesmo peso que o livro. Eu acho que a do Del Toro é um deleite estético e só. Para mim existem outras formas de contar essa história que Uhum. não estão sendo contadas. Eu tô no momento revendo os filmes clássicos da Universal e depois eu quero rever os filmes da Hammer. Legal. E eu revi duas coisas também que foram sensacionais. Uma que foi o Frankenstein Unbound, do, gente, do Roger Corman, o último filme dirigido pelo Roger Corman, em 89, com Raul Julia, John Hurt.
e é um filme sensacional. Foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi, inclusive criança. E revi também Gothic, do Ken Russell, que é sobre as férias lá, né, da Mary Shelley, do Phoebe Shelley, do Lord Byron e do John Polidori, que eles se desafiam a escrever histórias de terror, e no final das contas só ela e o John Polidori escrevem alguma coisa. Você já chegou a ver aquela Penny Dreadful? Aquela série? Vi. Não é uma É, adaptação, né? Mas eu confesso que me eu acho que é um surpreendeu. ótimo. Eu acho que o arco do monstro é maravilhoso. Ele, Uhum, inclusive, ele adota o nome de um poeta que é o John Clare, o John Clare é um poeta de uhum. Northampton, a mesma cidade do Alan Moore. Eu gosto do arco do monstro. Eu tenho muita dificuldade com outras coisas da série e acho uma boa primeira temporada, embora muito copiada da Liga Extraordinária do Alan Moore. Acho uma Sim, segunda sim. temporada sofrível, assim. é, a Bruxa, Má, mesma coisa desse filme Weapons, A Hora do Mal, assim, ai, a bruxa é má, a bruxa é má. Acho, acho uma baranguice esse negócio de bruxa má. Já vai aproveitando algo pronto e ordenhando Sabe, até. tanta coisa boa para se fazer com essa imagem da Uhum. bruxa, e é sempre a bruxa é má, a bruxa é má. A Hora do Mal, inclusive, é assim, de uma falta de criatividade, é uma bruxa de um feitiço só, ela só quebra aquela varinha e faz todo mundo correr de braço aberto. Chatíssimo. O... Por que eu tava falando mal desse filme? Você estava falando das adaptações do Frankenstein que te chamaram a atenção. É o Penny Dreadful. E o Penny Dreadful, a terceira temporada, eu gosto de algumas coisas, mas vai chegando no final, Só quer que a série os acabe. dois últimos episódios, eu fiquei assim, gente, que constrangedor. Enfim, mas tem uma coisa que eu acho muito boa no Penny Dreadful, é o monstro. É o monstro. Acho o Frankenstein um chato de galocha, mas o monstro é maravilhoso. E é legal ver, assim, é legal até certo ponto, né? Que a gente sempre tem que ter esse olhar crítico. Igual você fala de como essas coisas elas podem ser apropriadas e levadas para outras ideias, né? Você, como escritor, pensa algo, monta uma história, aí chega um cara e fala: não, talvez esse monstro aqui deveria ser de outro jeito. Ou como aconteceu agora com o filme, não sei se você viu, até deixa a pergunta, né? A adaptação do Morro dos Ventos Uivantes agora, que tá dando uma polêmica. Zero interesse de ver esse filme também. Também É, concorda com a eu acho, maioria. é, eu gosto muito de desafios estéticos, mas assim, a estetização que eu aparentemente tem nesse filme, existem filmes muito melhores com estetizações muito melhores, assim, eu vou ver um filme do Jodorowsky, eu vou ver um filme do Ken Russell, eu vou ver, sei lá, é, apesar de também ser um diretor que eu não gosto, eu acho que esteticamente é um pouco mais interessante para mim o Os Perkins, né, o cara do Long Legs, que eu também acho um filme chato, mas ele tem um filme do João e Maria, que é absurdamente bonito, assim, uma estética linda. É aquele Então, mais recente de. eu acho que inclusive se chama Maria e João. É com a menina Sophie Lillis, a menina do It. Ah, sim, sim. Bem legal esse filme. E, bom, já que estamos falando de série, adaptações, com alguém que já traduziu Carcoça, colocou, né, o Apocalipse Amarelo. O que você achou, né, da primeira temporada ali do True Detective? Você chegou a assistir? Ou não, a primeira temporada de True Detective é maravilhosa. Primeiro, apesar de que a última fala a última fala da série é copiada literalmente desse quadrinho aqui. Cadê?
Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ler. Do you see? Você está vendo aquele imenso quadro de luzes? Lá está o grande negro, e falando do tabuleiro de xadrez, né? Uhum. E cruzando ele, é, e pequeno e cercado cercado e vulnerável e bravo, tem o grande branco. Ah, tá, mas o grande branco tem muito mais do negro. Isso significa que o branco está perdendo? Não. Antes havia só escuridão. Nós estamos ganhando, está tudo bem. Nós podemos ir. Isso está falando sobre tabuleiro de xadrez, mas é a fala que está lá, é a última fala do True Detective, né? É copiado, Detetive. é literalmente copiado desse quadrinho. A referência direta aí. E aqui o Hum. papo, assim, ele vai, eu vou perguntando as coisas à medida que eu lembro. Você pegou um quadrinho, né? Se não me engano, no início aí você falou que trabalhou muito tempo com quadrinhos e etc. Como que foi essa apresentação e essa transição, né? De sair de um quadrinho, que é um consumo e uma escrita, imagino eu aqui do meu ponto de vista leigo, que é bem diferente da escrita, né? Dos seus dois livros aí. Olha, eu escrevi quadrinhos por muitos anos. É, era uma paixão, ainda é uma paixão como mídia para mim, mas não é mais uma paixão como projeto artístico, por diversos motivos. E eu fui percebendo que o meu roteiro, que sempre foi muito palavroso, eu sempre gostei de escrever tudo que acontece na página. Eu descrevo cada quadrinho, eu descrevia. Eu fui me dando conta de que o- eu queria escrever, o meu texto de roteiro estava se aproximando da prosa. E aí foi um salto natural, foi libertador, inclusive. Então, assim, você sentiu realizado com os quadrinhos, com o trabalho e buscou outros desafios, poderíamos dizer assim. Não, não sei se eu me senti realizado fazendo quadrinhos. Eu sei que eu fiz algumas coisas e eu gosto das coisas que eu fiz. E, e esse momento passou. E, Demorou 20 anos, mas passou. e como que é lidar, né, com a recepção, assim, do seu livro? Porque na sua cabeça, a escrita, a entrega, o processo é um. E quando chega no público? Olha, tem uma parte muito grande de curiosidade de saber o que as pessoas vão achar, principalmente esse segundo livro. Eu confesso que eu estou muito curioso de saber o que as pessoas vão achar, de como vai ser a reação delas, porque eu reconheço que é um livro difícil de, de, de se atravessar até, mas é, acho que o processo de gestar o livro, ele me satisfaz bastante. É claro que eu quero aguardar. Agora, eu não estou dentro da cabeça das pessoas, eu não. Pequenas referências que eu faço e que eu me diverti muito, eu sei que nem todo mundo vai pescar, e eu sei que pode ser que alguém pesque daqui a 20 anos, achando o livro num sebo, e estou feliz com isso também. Acho. Vamos lembrar assim: Lima Barreto não fez sucesso em vida. Lovecraft não fez sucesso em vida. Podemos citar uma lista longa aí de escritores aqui. Sabe? E em compensação, quem foi, quem foram as pessoas mais vendidas dos últimos 10 anos? Cadê o livro dessas pessoas? Estão servindo de peso de porta, em sebo. E, Uhum. e será que daqui a 100 anos vão ser lembrados? Então,
a expectativa, não foi exatamente isso que você me perguntou, né? Mas a expectativa de uma crítica, a expectativa que eu acho que se soma também a expectativa de venda. É óbvio que você quer que o livro venda, é óbvio que você quer que o livro seja lido, mas isso também precisa ficar um pouco à parte da vontade de criar. Porque se você cria só pensando nisso, então primeiro que você faz isso que eu estou te falando, né? Talvez você garanta um sucesso. Aí, para você ter mais um, você tem que repetir a mesma fórmula. Eu não estou interessado em repetir a mesma fórmula. Eu estou interessado, inclusive, que você leia coisas diferentes minhas e talvez até considere que é um autor diferente escrevendo. Uhum. Inclusive, esse livro de contos que eu estou escrevendo, o meu grande objetivo é que você chegue no final e que você perceba que são estruturas, são processos narrativos diferentes para cada conto. Legal. E principalmente nesse mundo que a gente está no imediatismo, né? De ganhar, ser rico, viralizar, explodir. Eu comento muito com os meus atletas que, assim, óbvio que todo mundo que vai para uma competição quer ganhar. O cara pode ser o pior ali, né? A primeira competição dele, que vai querer ganhar igual o favorito. E às vezes é muito difícil manter essa motivação. E eu brinco com eles, pô, só vai valer a pena se você for o melhor? Se você for o GOAT, né? E é legal ver você trazer Sim. isso pelo processo de escrita. Óbvio, você quer vender livros, você quer que a pessoa conheça, que impacte, mas também tem uma motivação autotélica, né? Uma alegria, um prazer pelo processo, pela escrita, por dar luz da vida a uma ideia. Então, é sempre bom a gente frisar isso na era do imediatismo, né? Na era do viralizar. Sim, é óbvio que a gente quer escrever algo que agrade as pessoas, mas a que custo? Legal. E já aproveitando essa porta, né? Assim, acho que não vai enviesar quem for ler o livro, mas pode mudar a experiência de quem já leu ou a partir de ler. Qual palavra ou sentimento assim que você, como autor, se pudesse escolher, deixaria no leitor? Ele fechou teu livro, leu a última página. O que que fica ali para ele? Eu quero sair para respirar, quero ver o mundo ao meu redor. Termina de ler o segundo volume do Apocalipse Amarelo e dá um abraço em quem você ama. Ou terminar esse segundo livro te dá. Será que os monstros eles estão lá nas estrelas mesmo? Será que eles estão mais perto? Inclusive, acho que isso também não é um spoiler, mas assim, o protagonista do segundo livro é o vilão, né? Quem você mais acompanha é o vilão, desde o começo. E a história acaba, inclusive, enfim. Eu deixo para você é, decidir aí o quão revelar. é, então é isso também, né? Quanto tempo você aguenta, quanto tempo você aguenta viver dentro da cabeça do vilão? Legal. Quanto tempo vale a pena Uhum. concordar? Esse livro que eu vou lançar agora, ele é todo narrado por um candidato político e disposto a tudo para ganhar. E a grande influência dele são livros como Laranja Mecânica, como Psicopata Americano, onde você está mergulhado dentro da cabeça de pessoas, de psicopatas, né, de sociopatas. E o quanto você justifica, o quanto você aceita permanecer, são experiências estéticas. E eu Uhum. sempre faço muita questão de falar isso, são experiências estéticas. Então, as pessoas falam, laranja mecânica, não sei. É uma grande experiência estética. E nunca vou dizer o contrário. Agora, por Uhum. quanto tempo você, após a leitura, você continua querendo viver dentro da cabeça daquele personagem?
Acho que não por muito tempo. Sei quanto tempo você resiste ali, né? Se falar de Laranja Mecânica traz memórias, assim, que foi um livro que marcou muito a minha adolescência. Eu tava começando a pensar em psicologia, e aí você pega aquela estética, aquele terror, os caras condicionados, né? A força. Você... A linguagem, né? Como é uma linguagem assim extremamente hipnótica. Uhum, Eu me lembro de ficar para mim tanto o filme quanto o livro, né? É uhum, uma violência que assusta muito, mas ao mesmo tempo você fica, nossa, mas devia ser tão bela a violência. uhum, Não, esse é o terror, né? Esse é o grande. uhum, Eu acho que assim, a gente tem que saber se perguntar isso também, porque lembrar que a obra de arte é para incomodar. Essa ideia de que a obra de arte, para mim é um grande erro as pessoas acharem que só tem que ler livro para exultar, não, 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 não. Eu quero sair, mas uma boa obra de arte vai me deixar sair completamente arrasado, porque é juntando esses cacos que eu vou ser um pouco melhor. e é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a arte, a primeira coisa que a gente tem é aquela visão, não, tem que ser bonito, tem que agradar. E aí a gente se depara se concordando com a visão de mundo de um assassino ou do vilão do livro, achando aquilo tudo bonito, engraçado. E, assim, quando fecha as páginas a gente fica pensando, né? Então é uma função do livro trazer esse questionamento. E por falar em personagens marcantes, livros marcantes, né, eu queria perguntar do meu personagem favorito desse livro, né, que é o Mestre Juca, desde o primeiro livro ali marcando presença com uma sabedoria desbalanceada ali. E eu achei engraçado, né, que eu fiquei com uma sensação que assim, beleza, é um mundo caótico, é um apocalipse. Então todo mundo tá se virando como pode. Mas eu fiquei com aquela ideia de que ele abraçou o caos, né? É, olha, o Juca nasce, de certa forma, ali no final de Satiricon, há uma história do rei de Alexandria, que seria alguém que o povo escolhe para ser rei por um ano e no final está consumido com todas as doenças, com tudo de ruim e ser jogado de um precipício. E quando você é de cidade pequena, você percebe que é mais ou menos assim que as pessoas tratam alguns dos bêbados locais, né? O cara pede uma cachaça, ele ganha cachaça. Aí o cara fica muito bêbado, ele apanha porque ele está muito bêbado. É, não, não é dizendo que todo degradado, todo alcoólatra, todo viciado, ele, ele detém uma série de conhecimento, ele detém uma possibilidade de lidar com o mundo que outras pessoas não têm. Mas ele adquire uma resiliência, ele adquire um instinto de sobrevivência. E, e o Juca para mim, ele é um pouco dessas pessoas. E o que acontece e muitas vezes acontece, né, quando uma dessas pessoas, ela é de fato dotada de muita inteligência, ela é dotada de muito Uhum, conhecimento. A gente vai atravessar esse caminho, porque era muito importante para mim ter esse personagem. É muito importante em tudo que eu escrevo sempre ter uma exaltação do degradado também. Lembrar que essas pessoas não são, não podem, não serão completamente apagadas e excluídas da realidade, da sociedade, porque o ser humano
sempre experimentou e sempre vai experimentar os limites da própria consciência. Uhum. Não adianta nenhuma base moralista, nenhum proibicionismo insensível. Isso sempre aconteceu com a humanidade. Os nossos problemas em relação a isso estão com o fato de que as pessoas não recebem suporte, de que as pessoas são abandonadas, as pessoas são estimuladas e depois abandonadas. Uhum. Então, né, até pouco tempo atrás, a propaganda de bebida alcoólica e de cigarro era muito comum na TV. Sim. E se você me perguntar, eu acredito que o problema de alcoolismo, o problema de tabagismo no Brasil, talvez tabagismo hoje em dia não, mas o problema do alcoolismo vai superar muito o de vício em Uhum. qualquer outra droga. Sim, e ele é um personagem assim, marcante para mim, que à primeira vista, toda cidade, né? Eu também sou de uma cidade do interior, toda cidade tem o seu bêbado local, né? Aquele cara que todo tá batendo ponto ali no bar e todo mundo trata bem, e etc. E que você vê, né? Que o cara tá ali, não vai sair daquilo, não consegue sair daquilo. Mas um outro ponto que eu me identifiquei com ele, não sei se foi isso que você pensou, né? Até a questão da minha pergunta, foi que no meu consultório, às vezes eu já peguei muitos casos da neurodivergência ou de doenças que ela. Não doenças, né? Mas funcionamentos que eles não aparentam. Por exemplo, o autismo, a superdotação. E aí essas pessoas não, muitas vezes, por compreender o mundo de uma maneira diferente, ser mais sensíveis a uns aspectos ou outros, elas acabam perdendo esse ponto de contato e ficando à mercê ali, né, do próprio conhecimento, tendo essas dificuldades que sempre é visto como frescura, como supera isso, falta de força de vontade. Né? Foi Sim, nessa. Esse é o lugar assim também de representação do mestre Juca? sim, eu queria que a pessoa mais sábia, eu queria que a pessoa mais sábia fosse também a mais mal vista, de certa forma. Eu queria que o ponto de segurança dessa família, primeiro, viesse de uma família emprestada, né, que ele não é parente de Uhum. verdade. E é, na verdade, um carinho sincero, é uma amizade sincera entre duas pessoas, né, ele e o Malaquias, duas pessoas de escolaridades completamente díspares, mas que fica claro que antecede o Apocalipse, essa amizade, né? Uhum. E é isso, tá? Ele extremamente empático, essa família que tem problemas muito maiores do que o fim do mundo, e, e por conta disso, que eles também soubessem enxergar nele algo muito maior do que simplesmente o bebum da cidade, o alcoólatra. Uhum. E, e que talvez até como professor mesmo, né, ele tenha sido também, ele tenha sido visto dessa forma, como um bêbado, mas que ele também tenha tocado algum aluno, né, de uma forma que ajudou a mudar o mundo, e acho, e acho plenamente possível isso também. Então, A gente entra naquela máxima, né, de nem todo ensino ele precisa ser formal, né? Ele sim tem partes ali que ele tem aquele tom professional, acadêmico, mas tem muita coisa empírica do dia a dia, ou de ele só ouvir, né, se predispor, ouvir o Ícaro, a Rafa, a frear o ímpeto do Malaquias em algum momento, né, vai sim, dando essa ideia, essa característica para ele, né, de porto seguro ali. sim, E até o desenrolar do livro eu achei interessante, porque assim como no Lovecraft, né, sempre tem aquela ideia, será que conhecer demais é bom? Porque à medida que ele vai descobrindo as coisas,
E o Juca tem uma coisa também que isso eu roubei do Quarup, do Antônio Calado. Você já sai do primeiro livro sabendo como o Juca vai morrer. E não estou dizendo que é no segundo livro que ele morre, não, enfim, mas o leitor atento já sai dali sabendo que ele vai morrer em algum momento. E em determinado momento, é, é muito bom você acompanhar também um personagem que tem data de validade. Muda bastante a experiência. Eu lembro quando eu tava lendo, eu tava assim, ai meu Deus, é agora. Aí não é. Aí eu falei, não, será que se eu continuar lendo, ele vai morrer? Vou parar. É agora. Então também mexe com a tua própria ansiedade, não em relação à história, mas o desenvolvimento dos personagens, né? Inclusive, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu decidi quando eu falei que eu fiz o line-up dos 5 livros, foi que deve ser muito menos no final das contas, não deve ser 5 livros, talvez vai ter o volume 0, que nem estava planejado, e talvez tudo acabe no volume 3, que, que talvez leve ainda um tempo para escrever, porque eu acho que o volume 3 vai ser um pequeno catatal. E já que buscamos isso aí, né? Você já tem o livre em mente, o 0, o 3, não sabe se tem mais daí pra frente. Mas enquanto ele não vem, o que que tem algum projeto, tem algum lançamento aí? Vamos aproveitar o momento aí. Ah, tem, esse ano, com certeza, sai O Deus e o Diabo no Palanque do Inferno. Talvez eu termine esse livro de contos e talvez eu também termine o Apocalipse Amarelo Volume 0, que está bem adiantado. Está bem adiantado, ele tem atualmente umas 160 páginas escritas por aí. E algumas coisas vão ser cortadas, outras coisas vão. E eu sei bem para onde levar a história, e não vai ter nenhum dos personagens, não vai ter nenhum dos lugares vistos até então. É uma outra história, outros personagens, mas é a deflagração da. Quem cobrou que não viu, né, o Apocalipse chegando, que achou que, que apesar do título você vê só depois do Apocalipse, agora você vai ver o Apocalipse começando e com tudo que tem direito. Então os ansiosos podem ficar tranquilo que vai mostrar o fim do mundo. Já tem nome, inclusive. É o Apocalipse Amarelo, volume 0, Neuronômico. Econômico. Bacana. E, bom, a referência você vai explicar? Vai deixar pro livro? Na verdade, o Necronômico, né, ele já é chamado de Neuronômico desde o primeiro Apocalipse Amarelo, que é uma referência, né, ao Neuromancer, mas, enfim, eu pensei, na verdade, eu tô na dúvida, talvez eu chame de Necronômico o livro por questões comerciais. Balança, né? Porque, afinal de contas, os títulos sempre vão fazer referência à obra do Lovecraft mesmo, né? O Cthulhu, o Shub-Niggurath. Então, talvez seja mesmo Necronômico. Mas, enfim, nesse universo, o que existe é o Neuronômico, né? E o Neuronômico é um livro popular, lançado por editoras e tal. Uhum. Então a gente vai ver o começo do Neuronômico chegando às editoras, o começo da difusão desse livro, e a gente vai observar como isso vai se espalhar e como isso afeta principalmente as pessoas responsáveis por publicar esse livro. Legal.
E, bom, talvez seja um spoiler, pode não responder, mas eu sinto uma pegada bem do Rede Amarelo ali, né? A famosa peça de teatro que enlouquece. É bastante influenciado pelo Rei de Amarelo, pelo esse livrinho que eu te falei cedo, né, o Fever House, do Kit Rosson, o Caso das Folhas, é, mais o que? O material que está definitivamente o Atomic Knockers do Stephen King, que eu estou relendo justamente como um material de pesquisa, né, para poder escrever esse livro. Porque o Atomic Knockers já é uma releitura da Cor Caiu do Espaço. Então, Uhum. Legal. Então a gente pode esperar bastante terror, bastante incômodo, tanto na obra envolvendo a política lá, né? Deus e o diabo no palanque do Inferno. do inferno, quanto no Apocalipse Amarelo. Bom, aí o nome já entrega, quanto nos contos. Na verdade, a seara do terror vem aí por um bom tempo. Agora está sendo relançado também pela editora Caravana, tá sendo lançado o Macuconha. O Macuconha é uma outra experiência narrativa, é um livro de transrealismo, transrealismo na tradição do Rudy Hooker, né? Um livro com metalinguagem e enfim, também, né, com o que o título chama aí. Uhum. E eu vou aproveitar, né? Até porque outras pessoas podem estar com a mesma dúvida do que eu, o que, que é esse transrealismo? O transrealismo, ele primeiro assim, eu sou uma pessoa que eu acho, né, nem sempre o que o povo chama de autoficção, que o povo, o realismo, né, eu acho que nem sempre me agrada como leitor. Acho que muitas vezes na autoficção, inclusive, é porque, assim, às vezes você está fazendo autoficção, mas sua vida não é tão interessante a ponto de você querer que eu leia sobre ela. Uhum. Já o transrealismo, ele é quase que uma deflagração conspiratória, ilusória, paranoica da vida real, com pseudônimos e enfim, ele foge um pouco, né, apesar de que a minha aproximação é um pouco próxima dos beatniks e tal, principalmente nesse livro, mas é uma grande brincadeira, né, o transrealismo ele sempre vai brincar muito com questões que parecem muito pé no chão e de repente vão explodir numa grande loucura. Legal. Me lembra como se fosse aquele estado, né? Que a gente fica ali entre o sono e entre o alerta. Você não tá nem dormindo, mas nem acordado. Você tá. E eu recomendo muito a leitura do Manifesto Transrealista, que é um texto bem curtinho do Rudy Hooker, que também é um matemático, e que vale bastante a pena. Você encontra, tem traduzido também o Manifesto Transrealista na internet, e Ótimo. vale bastante a pena. E vale lembrar, tá, pessoal? Vou me esforçar ao máximo para deixar essas indicações, sugestões aqui na descrição do vídeo. Obviamente, você que está vendo o vídeo também, sinta-se à vontade para deixar um comentário, para perguntar, que a gente volta e responde por ali. E também seguir, né? Deixei aí o Instagram aí do Diego, né? Para que vocês possam ficar aí atentos de onde encontrar e quando vão sair esses próximos projetos. E já aproveitando o gancho, hoje, quem quiser comprar o Apocalipse Amarelo, entregar as outras obras, como que faz aí para. O Apocalipse Amarelo tem no site da Amazon, que vai no site da AVEC, vai te indicar lá, se você quiser o e-book, né? Você pode comprar o e-book, você pode comprar também a edição impressa. E você pode comprar direto lá no site da Vex, e está disponível também, né, em grandes redes aí como a Amazon, etc. Tem também a opção. E eu adoraria, eu tô muito curioso de saber que
que vocês acham, né, do segundo, principalmente do segundo livro. Eu tô bastante curioso de saber o que as pessoas acham do segundo livro. Pô, eu já vou deixar aí o link para vocês, né, do site da VEC, tem o cupom aí para que vocês tenham um desconto aí. Eu já conversei com o Diego, já dei a minha opinião, em breve também tem não sei direito como a data de lançamento do vídeo, né, mas vai ter resenha aí também. Obviamente eu recomendo a leitura, né, além de ser fã de terror, eu virei fã do Diego aqui, gostei bastante dos dois livros, né? Tanto que fiquei falando lá, não, vamos conversar, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa aqui, quero criar um conteúdo, cara. Esse livro precisa chegar a mais pessoas, vamos deixar mais pessoas malucas aí, né? Espalhar a palavra da insanidade. E, e bom, infelizmente a gente vai chegando ao fim, né, desse processo. Diego, sinta-se à vontade aí para divulgar suas redes sociais, deixar o recado aí para os fãs, leitores, momento teu aí. Olha, eu acho que a grande dica que eu tenho é não deixa o medo te dominar, gente. É, Vamos respirar, uma coisa de cada vez, vamos avançar. Para quem está escrevendo e tem bloqueio criativo, lembra que é uma página depois da outra, uma frase depois da outra, uma palavra depois da outra. Vai devagar, vai com calma, não é o fim do mundo, mesmo quando parece, a gente continua construindo laços, a gente continua trabalhando junto. Espero que vocês gostem do que leiam, espero que vocês gostem a ponto de querer voltar e ler mais coisas que eu escrevo. Eu definitivamente vou continuar escrevendo, eu definitivamente tenho cada vez mais vontade de escrever as piores coisas para ajudar a construir um mundo melhor, porque é onde eu quero viver. E legal essa frase, né? Que eu acho que o Ariano Suassuna, ele tinha uma frase que assim, me marcou bastante, que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Então, se a gente pode jogar isso para os livros, né? Vivenciar e aprender ali, sem ter que ficar igual a família Dédalo, os habitantes de Mucarago ali, que bom, né? E que os livros, a escrita, sejam esse movimento que a gente tenha de olhar para a gente, de olhar para os verdadeiros monstros aí que estão ao nosso redor. Né? Afinal, Sim, como o próprio Diego falou aqui várias vezes, a função do terror não é tirar um susto só, fazer você pular do sofá, né? É jogar a luz sobre tudo que está ao seu redor, aquele medo, aquilo que a gente não pode falar, aquela proibição velada, e até mesmo aquelas coisas inconscientes, né? Que a gente vai empurrando para debaixo do tapete para não ter que lidar agora, porque não é problema meu, né? sim. Os links estão aí, as redes sociais, Instagram, tem mais algum outro lugar aí? É, eles passarão, nós passaremos. Ótimo. Então, pessoal, quero dizer, né, que foi um prazer aqui conversar com o Diego. Já falamos onde os livros estão disponíveis. Antes que eu me esqueça, curtam o vídeo, compartilhem, vão lá nas redes sociais e sigam, né? A gente acha que assim, nossa, apoiar o trabalho de alguém demanda dinheiro, investimento. Sim, é um jeito, mas às vezes o like, às vezes o falar, cara, gostei do seu livro, já pode ser um bom fator. Ajuda bastante. Né? Então, passado esse recado, né, podemos dizer que o vídeo se encerra aqui, mas se a conversa foi boa, ela continua depois que ela acaba. Espero que o pouco que você viu aí te acompanhe ao longo do dia e o resto fique nas entrelinhas. Valeu, pessoal. Boas leituras, sempre. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, Paulo. Abração.